Universo Digital, com Arthur Igreja. No Universo Digital de hoje, a gente conversa com o Arthur Igreja sobre as demissões nas empresas de tecnologia. Boa tarde, Arthur. Olá, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo tranquilo. Arthur, a gente viu essas startups ultimamente, né, os unicórnios, chamados unicórnios como Quinto Andar, Loft, Facile, dispensarem mais de 400 funcionários só neste ano, né, após uma expansão de vagas, agora um movimento contrário, uma contração, com a justificativa de melhorar a eficiência dessas startups. Mas essa justificativa, ela cola ou o problema é outro? Olha, na verdade nós temos que entender o cenário como um todo, tá? Então, o que está acontecendo no mercado, eu diria que é uma posição mais austera, né? Então, o que acontece? Isso é muito normal, a economia ela é absolutamente cíclica, né? Então, tem momentos em que você tem dinheiro muito farto, a expansão do crédito, a expansão também de dinheiro para as startups, e tem momentos que isso contrai, então as premissas mudam. O que aconteceu com a pandemia foi o seguinte: no primeiro momento, desaba a bolsa de valores, os mercados entram em colapso, e aí os governos começaram a literalmente imprimir dinheiro. Então, nós começamos a ter uma abundância de capital muito grande para tentar sustentar a economia. E nós temos que lembrar que os juros ficaram muito baixos justamente para estimular a economia. Bom, qual que é o resultado? Quem tinha capital, e principalmente esses fundos de investimento, eles foram nas startups, eles investiram nas startups. Por quê? Porque o juro estava muito baixo, estava remunerando muito pouco o capital. Então, as startups, elas viveram nos últimos 2 anos um período de muitos investimentos. Um mês depois do outro, nós tínhamos recorde de dinheiro investido em startups. Bom, o que acontece agora? A inflação cresce muito no mundo inteiro, né? Não só no Brasil, e aí os bancos centrais fizeram o caminho contrário. Então, eles seguram a emissão de dinheiro, de moeda, e as taxas de juros estão atingindo máximas históricas. O que acontece? O dinheiro começa a ir para a renda fixa, começa a ir para o outro lado da economia. E, além disso, muitas dessas startups, elas precisam de muito capital para sustentar suas operações, porque várias delas acabam rodando no prejuízo por muito tempo para depois se tornar um negócio escalável e muito valioso, né? Até por fim, ou para abrir capital na bolsa ou para ser comprada. Bom, reunindo todas as informações, qual é a conclusão que a gente chega? Os tempos ficaram mais difíceis para as startups. Então, na verdade, a explicação não é aumento da eficiência, é redução de custo na veia e ter que entregar resultado em menor horizonte de tempo, porque as startups, elas são desenhadas, criadas, para que elas cresçam muito e muito rapidamente. Então, o que acontece? A economia no mundo inteiro está mais devagar do que muita gente esperava, o custo do capital está muito mais alto, então a inflação, a guerra, acabou também atingindo esse mercado. E aí, pressionadas pelos seus investidores, pelos seus fundadores, as startups estão tendo que fazer ajustes e elas estão reduzindo o seu quadro de colaboradores. Então, eu diria que esse período de bonança, essa festa que nós tivemos do ponto de vista de abundância de capital, secou, e agora o mercado está se reajustando e tentando entender quais são as startups que de fato são mais promissoras, e aí o que começa a acontecer é esse ajuste, né? E para fechar o comentário aqui, tem que lembrar também o seguinte: as empresas grandes estão passando por reajuste de precificação, e aí o que acontece? Uma startup, o sonho dela é ser uma empresa grande. Então, quando as pessoas falam, essa startup é o próximo Google, é o próximo Amazon. Então, o que acontece? Quando uma Amazon e um Google têm o seu preço reduzido, naturalmente isso impacta o restante da cadeia, acaba impactando num reajuste também nas empresas que querem entrar nesses mercados. Então, essa melhoria de eficiência na prática é um eufemismo para redução de custos, né? Mas, então a gente pode falar que há uma crise nesse setor de startups, ou é algo pontual que dentro de alguns meses ou até anos a gente pode voltar a ter uma aceleração do investimento, porque agora há uma dificuldade na captação de recursos para o investimento, né? Perfeito. Eu não classificaria como crise, eu classificaria como uma adequação a um período de euforia, né? Então, é isso que acontece na economia. Todo período de abundância, de disponibilidade de capital acaba levando a exageros. Então, o que acontece? As empresas que são robustas, as empresas que têm os seus projetos em andamento, elas continuam crescendo, talvez não na taxa que eles esperavam, né? Então eu não chamaria de crise.
mas como você muito bem colocou, é um eufemismo para redução, corte de pessoal, então não pode usar o termo que for, mas na prática é isso. Então, na velocidade que cresceu, né, como foi muito acelerado, agora tem que puxar o freio de mão para, infelizmente, né, tem todas essas emissões, acaba sendo o efeito totalmente contrário, né, uma espécie de rebote, pelo que você explicou, né? Exatamente, então tem que frear para poder fazer a curva, né, a parte, pelo menos se tem uma parte positiva nessa história, ou que pelo menos traz um pouco de tranquilidade, é que esses profissionais de tecnologia eles estão sendo muito procurados no mundo inteiro, especialmente com a possibilidade de trabalho remoto. Então, felizmente, muitos têm conseguido se realocar com alguma velocidade, né? Então, como são carreiras normalmente muito promissoras, é claro, é um efeito indesejável, para muitas pessoas é um efeito não esperado, né? A pessoa, obviamente, conta com aquela receita, ela e a sua família, mas pelo menos hoje, muita gente consegue participar desse mercado global e consegue se realocar com alguma velocidade. Tá certo, então, Arthur Igreja, muito obrigado pela participação. Até semana que vem. Obrigado, até a próxima. 3h53.